Todo mundo me ignorava como se eu fosse ruído de fundo, enquanto minha irmã recebia elogios pela vida dela. Eu deixei passar, até que no aniversário da minha avó, ela perguntou onde eu morava agora. Eu disse: apenas uma pequena cobertura com vista para o Cristo Redentor. Minha irmã cuspiu o champanhe. Minha mãe ficou com cara de quem viu um fantasma. Meu pai apenas assobiou e disse: isso não pode ser verdade. Então eu sempre fui o tipo de pessoa que aprende cedo a não ocupar espaço demais. Não porque alguém disse isso em voz alta, mas porque o silêncio ao meu redor ensinava. Quando eu falava, ninguém interrompia. Simplesmente continuavam a conversa como se eu não estivesse ali. Com o tempo, eu aprendi a medir palavras, a falar menos, a não corrigir, a não insistir. Era mais fácil assim, menos cansativo, menos doloroso também, eu achava. Minha irmã, por outro lado, sempre foi recebida como acontecimento. Cada escolha dela era celebrada como prova de caráter, cada tropeço reinterpretado como fase. Ela mudava de emprego, e meus pais diziam que era coragem. Eu mudava, e perguntavam se eu tinha certeza. Ela terminava um relacionamento, e era porque merecia coisa melhor. Eu terminava, e o silêncio vinha acompanhado daquele olhar que pergunta sem perguntar onde foi que eu errei. Naquela família, eu não era problema nem solução. Eu era funcional. A filha que ajuda, que resolve, que paga, que cede. Aqui não dá trabalho. Aqui não precisa de atenção. E eu aceitei esse papel por anos, talvez por medo de descobrir o que sobraria se eu largasse tudo isso. O aniversário da minha avó sempre foi um evento grande. Mesa longa, toalha branca, taças que só saíam do armário 2 vezes por ano. Todo mundo fingindo harmonia por algumas horas. Eu fui sem expectativa nenhuma. Fui porque sempre fui. Levei flores, cheguei no horário, ajudei a organizar as cadeiras. Ninguém percebeu, mas isso já era rotina. Eu estava sentada numa ponta da mesa, ouvindo minha irmã contar, com detalhes dramáticos, sobre a nova fase da vida dela. O novo projeto, as pessoas influentes que ela conhecia agora, as viagens que estavam sendo planejadas. Minha mãe sorria com orgulho visível. Meu pai completava frases como se tivesse participado de tudo. Em algum momento, minha avó me olhou com aquela curiosidade tranquila, que só ela tinha. Talvez por ser a única que ainda me enxergava sem função definida. Ela segurou minha mão por cima da mesa e perguntou, num tom simples, quase distraído, onde eu estava morando agora. A pergunta caiu como um objeto fora do lugar. Houve um segundo de silêncio que ninguém percebeu conscientemente, mas eu senti. Não porque a pergunta fosse invasiva, mas porque ninguém ali costumava me perguntar nada. Eu poderia ter respondido qualquer coisa. Um bairro genérico. Um perto do trabalho. Eu sempre respondia assim. Pequeno. Seguro. Mas naquele dia, talvez pelo cansaço acumulado, talvez pela naturalidade da pergunta, eu respondi a verdade. Sem ênfase. Sem intenção de impacto. Apenas uma pequena cobertura com vista para o Cristo Redentor. Eu disse como quem comenta o clima. Não sorri. Não esperei reação. Peguei a taça de água logo depois, como se o assunto estivesse encerrado. Mas não estava. O som do champanhe sendo cuspido foi real, alto o suficiente para virar cabeças. Minha irmã levou a mão à boca, constrangida, os olhos arregalados demais para disfarçar. Minha mãe ficou rígida, como se tivesse perdido o ar por um segundo. Meu pai inclinou o corpo para a frente, avaliando meu rosto como se procurasse sinais de brincadeira. Isso não pode ser verdade, ele disse, tentando rir. Mas a frase saiu torta. Eu continuei sentada. Não me apressei em explicar. Não senti necessidade de justificar. Talvez porque pela primeira vez eu não estava pedindo validação. Eu apenas existia naquela frase. Minha avó sorriu de leve, satisfeita, como se a resposta confirmasse algo que ela já suspeitava. E apertou minha mão de novo, com carinho. O resto da mesa começou a se mexer desconfortável. Perguntas surgiram, mas não eram curiosidade genuína.
eram tentativas de reorganizar a hierarquia invisível que sempre funcionou ali. Desde quando? Como assim? Sozinha? Alugada? Comprada? Eu respondi pouco. O suficiente. Nada além. Enquanto isso, eu percebia algo mudando no ambiente. Não era admiração. Era desorientação. Eles não sabiam onde me colocar naquela nova informação. E isso os incomodava mais do que qualquer sucesso explícito. Minha irmã tentou rir. Disse que eu sempre gostei de exagerar. Minha mãe comentou que vista não paga conta. Meu pai falou algo sobre bolhas imobiliárias. Frases soltas, lançadas como se pudessem devolver tudo ao lugar antigo. Mas não podiam. Porque a verdade, dita sem esforço, tem um peso estranho. Ela não grita. Ela se instala. Eu olhei ao redor daquela mesa e percebi que ninguém ali sabia nada da minha vida. Não porque eu escondi, mas porque ninguém perguntou. Eles sabiam da versão útil de mim, não da real. E de repente, isso estava exposto de um jeito que não dava para ignorar. Eu não disse mais nada naquele momento. Não era a hora. Ainda não. Eu sabia que aquela frase tinha aberto algo que não se fechava fácil. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não senti culpa por isso. Eu só respirei fundo, dei mais um gole na água e deixei o silêncio fazer o que sempre fez. Só que agora, a meu favor. Eu achei que o impacto ia se dissipar depois do bolo, depois dos parabéns cantados fora de tom, depois das fotos em que todo mundo tenta parecer unido. Achei que, como sempre, o desconforto seria varrido para baixo do tapete junto com as migalhas da mesa. Mas alguma coisa tinha saído do lugar. Eu sentia isso nos olhares atravessados, nas conversas que paravam quando eu me aproximava, no jeito como meu nome começou a ser usado com cuidado excessivo, como se fosse frágil demais para ser pronunciado em voz normal. Quando a festa acabou, minha mãe insistiu em saber se eu ia embora com eles. A insistência não era carinho, era controle disfarçado. Eu disse que não, que tinha ido de carro, que precisava sair mais cedo. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. A verdade é que eu não queria mais compartilhar aquele espaço fechado, aquela sensação antiga de estar sempre devendo alguma explicação. No caminho de volta, dirigindo sozinha, eu pensei no quanto aquela família sempre funcionou a partir de expectativas não ditas. Eu era a que não precisava ser cuidada, a que se virava, a que entendia. Quando meu pai perdeu o emprego anos atrás, fui eu quem ajustou o orçamento da casa por meses, sem nunca ouvir um obrigada. Quando minha irmã decidiu largar tudo para tentar algo novo, fui eu quem emprestou dinheiro, sem contrato, sem cobrança. E quando eu precisei me reerguer depois de uma fase difícil, fiz isso em silêncio, porque parecia mais simples assim. A cobertura não tinha surgido do nada. Não era sorte, nem milagre. Era resultado de anos de trabalho que ninguém ali acompanhou porque não parecia interessante o suficiente. Eu não postava conquistas. Não anunciava mudanças. Não achava que precisava provar nada. Só que, naquele dia, a ausência de informação virou um choque maior do que qualquer ostentação explícita. Nos dias seguintes, as mensagens começaram. Primeiro da minha mãe, em tom casual demais para ser natural, perguntando se estava tudo bem, se eu não tinha exagerado, se não tinha criado um clima desnecessário. Eu respondi curto. Disse que estava tudo bem, que não tinha sido minha intenção criar nada. E era verdade. Eu não tinha criado. Eu apenas respondi a uma pergunta. Depois veio minha irmã. Um áudio longo, com risadas forçadas, dizendo que tinha sido pega de surpresa, que ficou preocupada com o que os outros pensaram, que achava que eu devia ter contado antes, para não parecer que eu estava escondendo algo. Aquilo me atingiu de um jeito diferente. Porque, no fundo, ela não estava incomodada com o silêncio. Estava incomodada com o fato de que, por alguns segundos, a atenção não tinha sido toda dela. Eu não respondi o áudio. Não por raiva, por clareza. Eu precisava entender, antes de qualquer coisa, o que aquele incômodo significava para mim. Pela primeira vez, eu tinha cruzado uma linha invisível.
Não tinha sido agressiva, nem irônica. Só tinha ocupado um espaço que sempre me foi negado. E a reação deles dizia mais do que qualquer discurso. Na semana seguinte, fui visitar minha avó. Sozinha. Levei café, sentei com ela na varanda, aquela mesma onde eu costumava estudar quando era mais nova. Ela não perguntou nada sobre a festa. Não comentou as reações. Apenas me olhou com aquele jeito calmo e disse que eu parecia mais tranquila. Eu quase ri, porque tranquilidade não era exatamente o que eu sentia. Era mais uma mistura de firmeza com uma espécie de luto silencioso. Luto pela ilusão de que, se eu continuasse sendo discreta, um dia seria reconhecida espontaneamente. Ela me contou histórias antigas, de quando também precisou aprender a se sustentar sem apoio explícito. Disse, sem me encarar diretamente, que algumas famílias confundem proximidade com posse, e que nem sempre o amor vem acompanhado de respeito. Eu ouvi em silêncio. Aquilo ficou ecoando dentro de mim por dias. Foi ali que eu entendi que aquela pergunta simples, feita na hora errada, tinha iniciado algo que eu não tinha planejado, mas que talvez fosse necessário. Porque depois dela, eu não conseguia mais fingir que não percebia as dinâmicas. Não dava mais para desver. Eu voltei para minha rotina, para o trabalho, para a vista que eu já nem reparava tanto assim. Mas agora, tudo parecia ligeiramente diferente. Como se eu estivesse finalmente dentro da minha própria vida, e não apenas circulando pelas bordas da vida dos outros. E mesmo sem dizer em voz alta, eu sabia. Aquilo não ia parar ali. Porque quando uma família se acostuma a te enxergar como fundo, qualquer movimento seu vira ameaça. E eu tinha acabado de me mover. Nos dias que se seguiram, eu comecei a perceber pequenas tentativas de ajuste. Nada direto. Nada honesto. Era sempre assim naquela família. O conflito nunca vinha de frente. Vinha pelos cantos. Minha mãe passou a mandar mensagens perguntando se eu estava me alimentando direito, como se minha vida tivesse saído do eixo por causa de um apartamento. Meu pai ligou 2 vezes numa semana, coisa que não fazia havia meses, sempre com perguntas vagas, tentando sondar sem se comprometer. E minha irmã ficou em silêncio. Um silêncio estratégico, desses que não são ausência, são cálculo. Eu observei tudo sem reagir de imediato. Parte de mim queria voltar ao automático, suavizar, minimizar, dizer que não era nada demais. Outra parte, mais cansada e mais lúcida, começou a entender que aquela reação coletiva não tinha nada a ver com cuidado. Era perda de controle. Eles tinham uma versão de mim organizada na cabeça deles, e eu tinha bagunçado essa prateleira sem pedir licença. Teve uma noite em que eu me peguei pensando se valia a pena continuar contando essa história, mesmo que só dentro de mim. Pensei em como, por muito tempo, eu engoli situações parecidas achando que era maturidade. Hoje eu sei que era sobrevivência. E talvez seja por isso que histórias assim façam sentido para tanta gente. Se você se reconhece nelas, se inscrever no canal é uma forma simples de apoiar para que mais narrativas como essa continuem existindo. Esse pensamento me atravessou sem quebrar o fluxo, quase como um lembrete silencioso de que eu não estava sozinha. Alguns dias depois, minha mãe me chamou para almoçar. Só nós duas. Disse que sentia falta, que queria conversar. O tom era doce demais para ser espontâneo. Eu aceitei. Não porque estava curiosa, mas porque sentia que precisava encarar aquilo sem fugir. O restaurante era o mesmo de sempre, aquele em que eu costumava ir quando era adolescente, depois de acompanhá-la em compromissos que nunca eram meus. Ela começou falando da vida, de coisas aleatórias, até chegar, inevitavelmente, ao assunto da festa. Disse que ficou preocupada com o clima, que algumas pessoas comentaram, que minha avó podia ter se sentido desconfortável. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ela terminou, me perguntou por que eu nunca tinha comentado nada sobre minha vida. A pergunta veio com um peso estranho, como se a responsabilidade fosse minha. Eu respondi com calma. Disse que ninguém nunca perguntou. Disse que, quando eu falava,
O assunto mudava. Disse que, com o tempo, eu aprendi que meu silêncio era mais confortável para todos. Ela tentou rebater. Disse que isso não era verdade, que eu sempre tive espaço. Mas a frase saiu fraca, sem convicção. Pela primeira vez, eu não aceitei aquela versão. Não levantei a voz, não fiz acusações, apenas descrevi fatos. E isso pareceu desestabilizá-la mais do que qualquer explosão. Ela ficou quieta por alguns segundos, mexendo no guardanapo, e depois disse que talvez eu estivesse exagerando. Aquela palavra antiga, exagero, o carimbo usado sempre que alguém não quer lidar com a própria omissão. Eu paguei minha parte da conta e me despedi com educação. Não houve briga, não houve reconciliação. Mas houve algo novo, um limite claro, ainda que silencioso. Eu saí dali sabendo que aquela conversa não tinha resolvido nada, mas tinha mudado a posição das coisas. Na semana seguinte, minha irmã apareceu na portaria do meu prédio sem avisar. Subiu com aquele sorriso que sempre usou quando queria parecer próxima. Olhou em volta, comentou da vista, disse que era bonitinho, palavra escolhida a dedo para diminuir sem parecer inveja. Perguntou quanto eu pagava, como se aquilo fosse um jogo. Eu respondi pouco. Não por medo, mas por escolha. Ela tentou trazer histórias antigas, lembrar momentos em que eu sempre estava disponível. Falou de tudo, menos do que realmente importava. Em nenhum momento me parabenizou. Em nenhum momento demonstrou curiosidade genuína. Aquilo me deu uma clareza dura, porém libertadora. Algumas relações só funcionam enquanto você aceita ficar abaixo. Quando ela foi embora, eu fiquei sozinha na sala, olhando a cidade lá embaixo. Não senti euforia. Não senti triunfo. Senti algo mais sólido. Coerência. Pela primeira vez, minha vida externa começava a combinar com o que eu sentia por dentro. Eu ainda não sabia até onde aquilo ia chegar, mas sabia que não voltaria atrás. Porque não foi vingança. Foi sobrevivência. Depois da visita da minha irmã, eu percebi que algo tinha mudado de forma irreversível. Não no comportamento deles apenas, mas em mim. Antes, qualquer movimento fora do script vinha acompanhado de culpa. Agora, vinha com um silêncio interno diferente, mais firme. Eu não sentia necessidade de ligar para ninguém explicando nada, nem de suavizar o que tinha ficado desconfortável. Pela primeira vez, eu estava deixando as reações acontecerem sem tentar administrá-las. Esse foi o ponto em que a família começou a se reorganizar sem me avisar. Conversas paralelas surgiram. Eu soube por comentários soltos, por frases atravessadas, por aquele tom de preocupação que nunca chega sozinho. Minha mãe comentou com uma tia que eu estava estranha. Meu pai disse para alguém que eu sempre fui reservada demais. E minha irmã, segundo ouvi depois, passou a insinuar que eu devia estar me endividando para manter um padrão que não combinava comigo. Nada disso chegou a mim de forma direta. Sempre assim. O desconforto nunca é assumido, ele circula. E eu reconheci esse movimento porque vivi dentro dele a vida inteira. A diferença é que dessa vez, eu não tentei interromper. Deixei que falassem. Deixei que inventassem versões. Não porque eu concordasse, mas porque eu não precisava mais corrigir. Teve um domingo em que fomos todos almoçar na casa de um parente distante. Evento inevitável, desses que ninguém quer faltar para não virar assunto. Eu fui. Cheguei no horário, cumprimentei todos, sentei à mesa. A dinâmica se repetiu com pequenas variações. Minha irmã no centro, minha mãe orbitando, meu pai fazendo comentários calculados. Eu observava mais do que falava. Não por retração, mas por escolha consciente. Em determinado momento, alguém comentou sobre imóveis na cidade. Um comentário genérico, desses que passam. Minha irmã riu e disse que hoje em dia qualquer caixote custava uma fortuna. Olhou para mim logo depois, rápido demais para ser casual. Eu não respondi. Continuei comendo. O silêncio se estendeu por alguns segundos a mais do que o confortável, e pela primeira vez, ninguém tentou preenchê-lo. Eu senti ali algo muito claro.
Eles estavam esperando que eu confirmasse ou negasse alguma coisa, que eu explicasse, que eu me justificasse. E eu não fiz. Aquilo os deixou sem referência. Porque por anos eu fui o ponto estável, previsível, ajustável. Agora eu não estava mais oferecendo isso. Depois do almoço, uma prima me puxou de lado. Disse que tinha achado corajoso o jeito como eu falava das coisas. Aquilo me pegou de surpresa. Eu perguntei do que ela estava falando. Ela respondeu que tinha ouvido histórias, que admirava quem fazia o próprio caminho sem precisar anunciar. O comentário foi simples, mas teve um peso grande. Era a primeira vez que alguém da família me via sem a lente da utilidade. Eu voltei para casa com aquela frase ecoando. Não porque eu buscasse aprovação, mas porque ela confirmava algo que eu vinha sentindo. A narrativa sobre mim não era única, nem fixa. Ela só tinha sido controlada por quem falava mais alto. Na semana seguinte, minha mãe voltou a insistir em um encontro. Disse que queria resolver as coisas. Essa palavra sempre me causou um certo cansaço. Resolver naquela família quase sempre significou voltar tudo para o lugar anterior. Mesmo assim, eu aceitei. Não para resolver, mas para deixar claro onde eu estava agora. Nos encontramos na casa dela. O ambiente era o mesmo, os móveis no mesmo lugar, os objetos intactos. Aquilo me deu uma sensação estranha de deslocamento, como se eu estivesse visitando um cenário antigo. Ela começou falando que sentia que eu estava distante, que não entendia o motivo. Eu ouvi sem interromper. Quando foi minha vez, eu disse algo simples, sem acusações, que eu não estava distante. Eu só tinha parado de me encolher. Ela ficou em silêncio. Não reagiu de imediato. Depois disse que sempre quis o melhor para mim. Eu respondi que não duvidava, mas que querer o melhor não é o mesmo que enxergar quem a pessoa é de verdade. Aquilo não gerou um pedido de desculpas. Gerou desconforto. Mas eu já não esperava mais nada além disso. Quando saí, senti um misto de alívio e peso. Alívio por não ter cedido. Peso por entender com clareza definitiva que aquela relação talvez nunca fosse do jeito que eu precisei. E tudo bem. Aceitar isso não me diminuiu. Me organizou. Nos dias seguintes, eu me recolhi mais. Não por tristeza, mas por necessidade de integração. Algumas histórias precisam de silêncio para fazer sentido. E eu sabia que, em algum ponto, tudo aquilo ainda iria se tornar público de um jeito que eu não controlaria. Famílias são assim. Elas testam seus limites em ambientes maiores. Se histórias como essa te atravessam de alguma forma, se você já ocupou o lugar de quem só é notado quando sai do papel esperado, se inscrever no canal é um gesto simples que ajuda esse tipo de narrativa a continuar sendo contada. Eu mesma só entendi muitas coisas depois de ouvir histórias parecidas. Eu ainda não sabia exatamente quando, nem como, mas sentia que aquele equilíbrio frágil estava prestes a ser colocado à prova. E dessa vez, eu não pretendia me ajustar para manter a aparência de paz. Eu estava aprendendo, finalmente, a sustentar o que era meu. A prova veio mais cedo do que eu imaginava, e veio do jeito mais previsível possível, em público, com testemunhas, e sem que eu tivesse provocado absolutamente nada. Era a comemoração de bodas de um casal amigo da família, num salão grande, daqueles em que todo mundo se conhece o suficiente para observar demais e perguntar pouco. Eu quase não fui. Não por medo, mas por exaustão. Ainda assim, algo em mim dizia que evitar aquele espaço seria, de novo, me moldar para caber. Cheguei sozinha. Cumprimentei quem precisava ser cumprimentado, entreguei o presente, sentei numa mesa lateral. Minha irmã chegou depois, acompanhada, chamando atenção como sempre. Minha mãe vinha logo atrás, com aquele sorriso treinado de quem gosta de ser vista como parte do conjunto. Meu pai circulava, confortável, distribuindo comentários neutros. A coreografia era conhecida. O que não era conhecido era a minha nova posição dentro dela. Em determinado momento, enquanto o jantar era servido, alguém comentou sobre o bairro onde eu morava. Não citou meu nome. Falou de forma genérica,
elogiando a região, a vista, o valor imobiliário. Eu senti o ar mudar ao redor da mesa. Minha irmã inclinou o corpo para a frente e disse, em tom alto o suficiente para ser ouvido por quem estava perto, que hoje em dia muita gente vivia de aparência, que nem tudo era o que parecia. Foi sutil, educado, mas não inocente. Eu continuei comendo. Não levantei a cabeça. Não reagi. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Uma pessoa que eu mal conhecia, amiga antiga da família, alguém que sempre observou mais do que falou, entrou na conversa. Disse com naturalidade que me conhecia profissionalmente, que tinha trabalhado comigo em um projeto importante meses antes e que sabia exatamente o quanto eu era competente e consistente no que fazia. Ela falou sem me olhar, como se estivesse apenas compartilhando um fato irrelevante. Comentou que tinha visitado minha casa uma vez, a trabalho, e que a vista era realmente impressionante. Mas que o mais impressionante era o quanto tudo ali refletia alguém que construiu aquilo com calma, sem alarde. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi revelador. Minha irmã congelou por um segundo. Minha mãe desviou o olhar. Meu pai pigarreou. Ninguém contestou. Porque não havia o que contestar. Não era uma versão minha. Era a fala de alguém de fora, sem interesse emocional, sem histórico familiar, sem motivo para exagerar. Eu levantei os olhos devagar e agradeci com um aceno discreto. Não acrescentei nada. Não expliquei. Não completei. Eu não precisava. Ali, naquele instante, eu senti algo que nunca tinha sentido antes em ambientes familiares. Legitimidade. Não a que vem de aplauso ou elogio, mas a que se estabelece quando a narrativa não pode mais ser controlada por quem sempre falou por você. Depois disso, a noite seguiu estranha. Minha irmã ficou mais quieta. Minha mãe tentou puxar assunto comigo 2 vezes, sem sucesso real. Meu pai fez um comentário sobre como o tempo passa rápido. Frases soltas, tentativas de normalidade. Mas a estrutura tinha sido tocada. E não fui eu quem tocou. Quando cheguei em casa naquela noite, sentei no sofá sem acender as luzes. Observei a cidade iluminada, os carros lá embaixo, a vida seguindo sem saber de nada daquilo. E pensei no quanto esperei, por anos, que alguém da minha família me defendesse daquela invisibilidade. No fim, não foi defesa. Foi reconhecimento. E veio de fora. Não houve comemoração. Não houve sensação de vitória. Houve um entendimento profundo. Eu nunca precisei que eles me vissem para existir. Eu só precisei parar de aceitar ser vista como menos. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem da minha mãe. Curta. Dizia que a noite tinha sido intensa, que talvez fosse bom conversarmos com calma. Eu li, respirei fundo e deixei o celular de lado. Pela primeira vez, eu sabia que a conversa, quando acontecesse, não seria para me recolocar no lugar antigo. Seria para lidar com o fato de que eu já não estava mais lá. E isso, eu entendia agora, não era uma afronta. Era consequência. A conversa aconteceu 2 dias depois, na casa dos meus pais. Eu cheguei no horário combinado, sem pressa, sem aquele aperto antigo no estômago que sempre aparecia antes de encontros assim. Era como se meu corpo tivesse entendido algo antes da minha cabeça. Minha mãe abriu a porta com um sorriso contido demais. Meu pai estava na sala, sentado na mesma poltrona de sempre, como se o cenário pudesse garantir que nada realmente mudaria. Sentamos à mesa da cozinha. Nenhum café foi oferecido. Nenhum preâmbulo longo. Minha mãe começou dizendo que estava preocupada comigo. Disse que eu parecia distante, diferente, que não sabia mais como se aproximar. Eu ouvia em silêncio, observando como, mesmo ali, ela falava mais sobre o que sentia do que sobre o que fazia. Quando terminou, ficou me olhando, esperando que eu preenchesse o espaço com alguma explicação reconfortante. Eu respirei fundo e falei com cuidado. Não para poupá-los, mas para ser fiel a mim. Disse que eu não tinha me afastado, que eu só tinha parado de centralizar minha vida em torno das expectativas deles. Disse que por muito tempo eu aceitei ser a filha que não incomoda
que resolve, que não exige, e que isso teve um custo que ninguém ali parecia disposto a reconhecer. Meu pai tentou intervir. Disse que isso era coisa da minha cabeça, que sempre me deram liberdade. A palavra liberdade ecoou estranha naquele ambiente. Eu respondi que liberdade sem interesse não é apoio, é abandono confortável. Ele ficou quieto depois disso. Não por concordar, mas por não ter resposta pronta. Minha mãe perguntou por que eu nunca disse nada antes. Aquela pergunta doeu mais do que qualquer acusação direta. Eu disse que tentei. De formas pequenas, discretas, do jeito que eu sabia. Mas que, toda vez, minhas falas eram minimizadas, reinterpretadas, engolidas pela urgência da vida da minha irmã. Não falei o nome dela. Não precisei. Todos sabiam. O silêncio que se seguiu foi longo. Não houve pedido de desculpas. Houve algo mais sutil e mais difícil. Um reconhecimento incompleto. Minha mãe disse que talvez tivesse falhado em algumas coisas. Talvez. A palavra ficou suspensa no ar, frágil, insuficiente, mas real dentro das limitações dela. Eu não pressionei por mais. Não era sobre extrair arrependimento. Era sobre estabelecer contorno. Disse que eu precisava de espaço para continuar construindo minha vida sem me justificar o tempo todo. Que eu não ia mais participar de conversas em que eu fosse diminuída, mesmo que de forma indireta. Que eu não brigaria, mas também não fingiria que não ouvia. Quando fui embora, senti uma mistura estranha de cansaço e leveza. Aquela conversa não resolveu o passado, mas redesenhou o futuro possível, um futuro em que eu não precisava mais me moldar para ser aceita. Nos dias seguintes, a família entrou numa fase de adaptação silenciosa. Convites ficaram mais espaçados, as mensagens mais neutras. Minha irmã tentou retomar contato como se nada tivesse acontecido, mandando memes, falando de assuntos aleatórios. Eu respondi quando quis. Não para punir, mas para ser honesta com meu ritmo. E algo curioso aconteceu nesse espaço novo. Eu comecei a sentir falta de mim mesma de antes. Não da submissão, mas da ingenuidade. Da esperança de que, se eu fosse boa o suficiente, seria vista. Deixar isso ir foi um luto silencioso, mas necessário. Eu segui com minha vida. Trabalho, rotina, pequenas alegrias. A cobertura deixou de ser símbolo e voltou a ser apenas casa. A vista continuava linda, mas agora era pano de fundo, não prova de nada. Eu não precisava mais que aquele lugar falasse por mim. Algum tempo depois, encontrei a amiga que tinha falado por mim naquele evento público. Agradeci. Ela sorriu e disse que não tinha feito nada demais. Disse que apenas falou a verdade. Aquilo me marcou, porque no fim era isso. Não foi um discurso. Não foi uma revanche. Foi a verdade dita no momento certo, por quem não tinha nada a ganhar. Se você já viveu algo parecido, se já sentiu que precisava desaparecer para caber, talvez essa história te acompanhe por mais tempo do que parece. Apoiar esse tipo de narrativa, se inscrevendo no canal, é uma forma de garantir que mais pessoas se reconheçam sem se sentirem erradas por isso. Eu ainda vejo minha família. Ainda sento à mesa em datas importantes, mas não do mesmo lugar interno. Eu não sou mais o ruído de fundo. E não porque eles mudaram completamente, mas porque eu mudei o suficiente para não aceitar menos do que respeito. E, curiosamente, isso foi o começo de uma paz que eu não sabia que era possível. Não uma paz ruidosa, comemorada. Uma paz discreta, firme, que não depende da validação de ninguém. Essa paz discreta começou a ser testada de maneiras pequenas, quase imperceptíveis. Comentários atravessados aqui, ausências calculadas ali. Nada explícito. Nada que pudesse ser confrontado sem parecer exagero. Era como se todos estivessem aprendendo um novo idioma emocional e errassem a gramática de propósito para ver até onde eu iria corrigir. Eu não corrigi. Passei a notar como meu corpo reagia diferente. Antes, qualquer reunião de família me deixava tensa dias antes. Agora,
Eu sentia um alerta tranquilo, como quem sabe que pode ir embora se precisar. Essa possibilidade muda tudo. Não é sobre sair, é sobre poder. Em um domingo qualquer, minha mãe me ligou para avisar que teria um almoço improvisado. Disse que seria bom se eu aparecesse. O bom vinha carregado daquele antigo subtexto de obrigação. Eu agradeci o convite e disse que não iria. Não inventei desculpa. Não me expliquei demais. Apenas disse que já tinha outros planos. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, tudo bem, que não soou tudo bem. Eu desliguei com o coração calmo. Aquilo era novo. Minha irmã reagiu de outra forma. Começou a me observar mais. Perguntas indiretas. Comentários soltos sobre escolhas, sobre prioridades. Uma vez disse, rindo, que eu tinha ficado difícil. Eu respondi com um sorriso curto e disse que tinha ficado clara. Ela não riu dessa vez. O curioso é que, fora daquele núcleo, minha vida seguia sem atrito. No trabalho, as pessoas sabiam quem eu era. Amigos me viam por inteiro, com limites e tudo. Ninguém parecia confuso com minha existência. Isso me fez perceber o quanto o problema nunca foi minha postura. Foi o lugar em que ela era lida. Teve um dia em que minha avó me chamou para conversar. Disse que estava orgulhosa de mim. Não pelo apartamento, não pela carreira. Disse que estava orgulhosa porque eu parecia inteira. Aquela palavra me atravessou. Inteira. Não fragmentada entre o que eu era e o que esperavam que eu fosse. Eu abracei ela por mais tempo do que o habitual, sentindo um agradecimento que não precisava virar discurso. Com o tempo, algumas verdades foram ficando evidentes. Minha mãe passou a medir mais as palavras. Meu pai ficou mais distante, talvez porque proximidade sem controle fosse território desconhecido para ele. Minha irmã alternava momentos de tentativa de aproximação com fases de competição silenciosa. Nada disso me surpreendia mais. Eu não esperava mudança rápida, nem completa. O que mudou foi minha resposta interna. Eu não me encolhia mais para manter o clima. Se algo me atravessava, eu observava, nomeava para mim mesma e seguia. Não carregava para casa. Não ruminava por dias. Era como se eu tivesse aprendido a soltar pesos que nunca foram meus. Às vezes, eu pensava no quanto demorei para chegar ali. No quanto confundi amor com tolerância excessiva. No quanto achei que maturidade era aguentar tudo em silêncio. Hoje, eu entendo diferente. Maturidade é escolher onde investir presença. Se essa história toca você de algum jeito, se você já ocupou o lugar de quem sustenta tudo sem ser visto, apoiar o canal com a inscrição ajuda a manter esse espaço de identificação vivo. Histórias assim não são raras, só são pouco ditas. Eu seguia vivendo, sem grandes anúncios, sem necessidade de provar. O que tinha sido revelado publicamente já tinha cumprido seu papel. O restante era interno, mais profundo. Eu estava aprendendo a existir sem pedir licença. E isso, eu sabia, ainda iria provocar ajustes ao meu redor. Nem todos agradáveis, nem todos fáceis, mas todos necessários. E pela primeira vez, eu estava disposta a atravessá-los sem voltar atrás. Esses ajustes começaram a aparecer de forma mais clara quando minha família se deu conta de que eu não estava apenas atravessando uma fase. Eu não iria voltar ao normal. O normal, para eles, sempre foi eu disponível, acessível, flexível demais. E, quando perceberam que isso não estava mais à disposição, vieram as tentativas finais de negociação emocional. Minha mãe começou a falar com mais frequência da própria saúde. Nada grave, nada concreto, mas sempre o suficiente para despertar preocupação. Comentários sobre cansaço, sobre noites mal dormidas, sobre como as coisas estavam difíceis. Antes, isso teria me mobilizado imediatamente. Eu teria corrido, reorganizado minha agenda, assumido responsabilidades que não eram minhas. Dessa vez, eu ouvi com atenção, demonstrei cuidado, mas não me ofereci além do que era possível. A diferença foi sutil, mas decisiva.
Ela percebeu. Meu pai tentou outro caminho. Passou a falar de herança, de futuro, de como a família precisava estar unida. Discursos abstratos, quase filosóficos, sempre surgindo quando eu me mostrava mais independente. Eu escutava, assentia quando fazia sentido, mas não entrava no jogo implícito de troca. União não pode ser moeda. Aprendi isso tarde, mas aprendi. Minha irmã, talvez a mais desorientada de todos, oscilava entre me tratar como ameaça e como aliada conveniente. Houve um dia em que ela me ligou pedindo ajuda com algo profissional. Antigamente eu teria feito sem pensar duas vezes. Naquele dia, eu pedi para olhar minha agenda. Disse que talvez não pudesse. O silêncio do outro lado da linha foi quase palpável. Ela concordou. Disse que entendia, mas eu senti. Não entendia. Porque para ela, eu sempre entendi primeiro. Eu desliguei e fiquei alguns minutos sentada, sentindo um incômodo antigo tentar voltar. Aquela sensação de estar falhando, de ser egoísta. Eu respirei fundo e deixei passar. Algumas culpas só existem enquanto você aceita papéis que não escolheu. O curioso é que à medida que eu me retirava desses jogos silenciosos, novas conversas começaram a surgir. Primos que nunca tinham se aproximado começaram a me procurar. Não para pedir nada, para conversar, para trocar experiências. Era como se, ao sair do fundo, eu tivesse ficado visível para outros ângulos da família que antes nem me alcançavam. Eu percebi então que o sistema inteiro se sustentava em poucos papéis fixos. Quando um deles muda, tudo se rearranja. Nem sempre para melhor, mas para algo mais verdadeiro. Houve um último evento marcante antes de as coisas se assentarem de vez. Um encontro familiar maior, desses que reúnem várias gerações. Eu fui sem expectativa, mas com presença. Em algum momento, minha avó foi chamada para falar algumas palavras. Ela não gosta de discursos longos. Nunca gostou. Mas naquele dia, disse algo simples, olhando para todos, não só para mim. Disse que tinha orgulho dos netos que aprenderam a se sustentar por conta própria, emocionalmente inclusive. Disse que independência não é afastamento, é escolha. E que escolher ficar só é possível quando se sabe que poderia ir embora. Não houve aplauso exagerado. Não houve reação dramática. Mas houve olhares, alguns desconfortáveis, outros reflexivos. Eu senti com uma clareza tranquila que aquela fala encerrava um ciclo que nem eu sabia nomear direito. Quando voltei para casa naquela noite, sentei perto da janela, como tantas outras vezes, e pensei em tudo que tinha mudado sem que eu precisasse levantar a voz. Não houve confronto épico, não houve vitória visível. Houve constância, houve limite, houve verdade sustentada no tempo. Eu ainda não sabia exatamente como essa história se fecharia, mas sabia que já não era mais conduzida pelo medo de perder lugar, porque finalmente eu tinha construído um que era só meu. Com o passar das semanas, aquele novo lugar interno começou a se consolidar. Não como algo confortável o tempo todo, mas como algo estável. Eu acordava sem aquela ansiedade antecipatória que costumava me acompanhar antes de qualquer contato familiar. E quando surgia algum convite ou mensagem, eu conseguia sentir com clareza se vinha de afeto ou de expectativa. Essa distinção, simples na teoria, foi revolucionária na prática. Minha mãe tentou uma aproximação diferente. Passou a me contar pequenas histórias do dia a dia, como se estivesse reaprendendo a falar comigo sem pedir nada em troca. Às vezes funcionava. Às vezes escorregava para o antigo padrão de cobrança disfarçada. Eu não corrigia. Apenas respondia dentro do que era verdadeiro para mim. Descobri que constância educa mais do que confronto. Meu pai continuava mais distante. Ele sempre lidou mal com mudanças que não partem dele. Mas, curiosamente, começou a me observar com outro tipo de respeito. Não verbalizado, manifestado em pequenas coisas, menos interrupções, menos ironia, menos tentativas de invalidar. Não era reparação,
Era a adaptação. E para mim, já era suficiente. Minha irmã seguiu sendo o ponto mais sensível. Em alguns encontros, tentava competir. Em outros, tentava se aproximar como se nada tivesse acontecido. Eu aprendi a não reagir a nenhuma das duas coisas. Não entrava em disputa. Não aceitava intimidade forçada. Mantinha um meio-termo honesto. Isso a desarmava mais do que qualquer resposta elaborada. Houve um dia em que ela comentou, quase sem querer, que sentia que eu tinha mudado de nível. A frase veio carregada de comparação, como quase tudo que vinha dela. Eu respondi que não tinha mudado de nível, tinha mudado de eixo. Ela não entendeu, nem precisava. Enquanto isso, fora daquele núcleo, minha vida seguia se expandindo de forma silenciosa. Novos projetos, novas parcerias, novas rotinas que não giravam em torno de provar nada para ninguém. Eu percebia o quanto minha energia antes era drenada tentando manter equilíbrios que nunca foram meus para sustentar. Às vezes, à noite, eu me pegava pensando na versão mais nova de mim. Naquela que se encolhia à mesa, que aceitava ser ignorada como se isso fosse neutralidade. Eu sentia uma espécie de ternura tardia por ela. Ela fez o que pôde com as ferramentas que tinha. Hoje, eu tinha outras. Se você acompanha essa história, e sente que ela toca em lugares parecidos dentro de você, se inscrever no canal ajuda a manter esse espaço onde essas experiências podem existir sem serem diminuídas. Pensar nisso já não me soava estranho. Soava coerente. O tempo foi fazendo seu trabalho silencioso. As reações exageradas desapareceram. As tentativas de controle perderam força. Não porque todos passaram a me entender plenamente, mas porque entender deixou de ser requisito para eu continuar presente. Em um almoço qualquer, meses depois, eu percebi algo simples e profundo. Ninguém falou por mim. Ninguém me corrigiu. Ninguém tentou diminuir o que eu dizia. Eu participei da conversa como qualquer outra pessoa. Não como destaque. Não como fundo. Como presença. Não foi um momento grandioso. Não houve música interna. Mas houve uma sensação clara de alinhamento. Eu estava exatamente onde devia estar, do jeito que devia estar. E ali, naquele instante quase invisível, eu soube que aquela história estava caminhando para um fechamento que não dependia de aprovação, nem de arrependimentos tardios. Dependia apenas de continuidade. Eu tinha aprendido a sustentar quem eu era. E isso, por si só, já tinha mudado tudo. A continuidade veio em forma de rotina, e isso foi o mais surpreendente. Não houve mais eventos explosivos, nem frases de impacto. Houve repetição. E foi nessa repetição que eu entendi o quanto a mudança tinha sido real. Antes, qualquer estabilidade era frágil. Dependia de eu me adaptar o tempo todo. Agora, a estabilidade vinha do fato de eu não me mover para agradar. Minha família passou a lidar comigo como quem aprende a conviver com uma nova regra não escrita. Alguns respeitavam por convicção, outros por cansaço. Não importava. O efeito era o mesmo. Eu não era mais o amortecedor emocional de ninguém. Minha mãe, aos poucos, começou a me perguntar coisas de verdade. Não sobre onde eu estava, mas como eu estava. Nem sempre sabia o que fazer com as respostas, mas perguntava. Isso, por si só, já era um deslocamento importante. Às vezes eu via nela um certo desconcerto, como se estivesse conhecendo uma filha adulta pela primeira vez, e isso vinha misturado com culpa. Eu não tentava aliviar. Culpa também é parte do processo. Meu pai passou a me tratar com uma formalidade curiosa. Menos afeto explícito, mas mais respeito prático. Não questionava decisões, não dava conselhos não solicitados. Era o jeito dele de lidar com o que não podia controlar. Eu aceitava. Nem todo avanço vem com abraço. Minha irmã, com ela, a relação entrou num território novo e instável. Não havia mais superioridade automática, mas também não havia igualdade plena. Às vezes, surgia uma tentativa de comparação. Outras vezes, uma busca por validação. Eu mantinha uma postura constante, sem competir
e sem ceder demais. Era cansativo em alguns momentos, mas não doloroso como antes. A dor vinha da expectativa, e essa eu tinha deixado ir. Houve um dia específico que marcou algo silencioso. Estávamos todos reunidos novamente, sem ocasião especial. Em certo momento, alguém perguntou minha opinião sobre um assunto qualquer. Nada importante. Eu falei. E ninguém interrompeu. Ninguém corrigiu. Ninguém riu. A conversa seguiu a partir do que eu disse. Pode parecer pouco, mas para quem passou a vida inteira sendo ruído de fundo, aquilo foi um sinal claro de que o lugar tinha mudado. Quando voltei para casa naquela noite, percebi que não sentia mais necessidade de revisar mentalmente cada interação, procurando erros, exageros, falhas. Meu corpo estava calmo, minha mente também. Era como se eu finalmente confiasse na minha própria presença. Eu pensei no caminho até ali, no quanto resistia a ocupar espaço por medo de perder amor, no quanto aceitei menos para não ficar sozinha, e no quanto demorei para entender que pertencimento sem respeito não é pertencimento, é acomodação. Se essa história faz sentido para você, se você já sentiu que precisava diminuir para caber, apoiar o canal com a inscrição ajuda a manter vivas narrativas como essa, que não romantizam dor, mas mostram caminhos possíveis de saída. Eu não me tornei outra pessoa. Eu apenas parei de traduzir minha existência para quem nunca quis aprender minha língua. Isso não me afastou do mundo. Me aproximou de mim. E com isso, as relações que ficaram mais honestas. As que mudaram porque precisavam. Não houve vingança. Não houve espetáculo. Foi sobrevivência. A sobrevivência, eu descobri, não é um ponto de chegada. É um estado contínuo de escolha. E mesmo depois de tudo ter aparentemente se acomodado, a vida encontra formas sutis de testar aquilo que a gente diz ter aprendido. Alguns meses depois, minha família enfrentou uma situação concreta. Nada trágico, mas suficiente para reativar velhos padrões. Um problema financeiro envolvendo um parente próximo, desses que sempre acabam recaindo sobre as mesmas pessoas. Eu soube pela minha mãe, que ligou no fim da tarde, com a voz cuidadosa demais. Ela explicou a situação, deu detalhes, falou das dificuldades, das opções limitadas. Em nenhum momento pediu ajuda diretamente. Mas a expectativa estava ali, densa, ocupando o espaço entre uma frase e outra. Enquanto ela falava, eu sentia aquele reflexo antigo se mexer dentro de mim. A vontade automática de resolver, de assumir, de aliviar o peso de todos. Era quase físico. Mas dessa vez eu parei, respirei e perguntei algo simples. O que exatamente vocês estão pensando em fazer? Houve um silêncio do outro lado da linha. Não porque a pergunta fosse agressiva, mas porque ela deslocava a responsabilidade para onde sempre deveria ter estado. Minha mãe respondeu de forma vaga, falou em ver o que dá, em cada um ajudar como pode. Eu disse que entendia a situação, que sentia muito pelo estresse, mas que, naquele momento, eu não poderia assumir nenhum compromisso financeiro. Minha voz não tremeu. Meu coração, sim. Mas eu mantive. Ela não discutiu, não insistiu, apenas disse que entendia. Mas eu conhecia aquele tom. Entender ali significava aceitar sem concordar. Eu desliguei sentindo um peso conhecido, mas algo em mim permaneceu firme. Eu tinha escolhido não repetir. Nos dias seguintes, soube que minha irmã tinha se oferecido para ajudar, mas com condições, com discurso, com visibilidade. Meu pai elogiou a atitude dela em voz alta. Antigamente, isso teria me atravessado como injustiça. Dessa vez, eu apenas observei. Cada um age a partir do lugar que ocupa. E eu já não precisava disputar narrativas. Curiosamente, algumas semanas depois, o assunto morreu, como tantos outros antes. A urgência diminuiu, soluções alternativas surgiram e ninguém mais tocou no tema. Eu percebi então algo importante. Muitas crises só se sustentam enquanto alguém está disposto a absorvê-las em silêncio. Quando esse alguém sai, o sistema se reorganiza. Minha mãe me ligou novamente,
dias depois, para falar de coisas banais. Não mencionou o episódio. Não pediu desculpas. Mas o tom era diferente. Menos expectativa, mais cautela. Aquilo me confirmou que meus limites estavam sendo notados, mesmo sem serem comentados. No trabalho, eu atravessava um momento de expansão. Novas responsabilidades, reconhecimento mais explícito. Pessoas confiavam em mim de forma direta, sem testes ocultos. Eu comecei a perceber o contraste com mais nitidez. Fora da família, eu sempre fui vista. Dentro, precisei aprender a me ver sozinha. Às vezes, eu me perguntava por que demoramos tanto para sair de lugares que nos diminuem. A resposta não é simples. Tem a ver com lealdade, com medo, com esperança mal posicionada. Mas também tem a ver com hábito. A gente se acostuma a ser pouco, quando isso é o que nos permite continuar pertencendo. Se você escuta essa história e sente algo parecido, se reconhece nesses movimentos silenciosos, apoiar o canal com a inscrição ajuda a manter esse tipo de narrativa viva. Nem sempre a saída vem em forma de ruptura. Às vezes, ela vem em forma de permanência diferente. Eu seguia dia após dia, escolhendo não voltar ao lugar antigo, mesmo quando ninguém estava olhando. Porque aprendi que os limites mais importantes são aqueles que a gente sustenta na ausência de plateia. E, embora muita coisa já tivesse mudado, eu sabia que ainda havia uma última camada a atravessar. Não externa, interna. Aquela em que a gente deixa de esperar, de vez, que o reconhecimento venha de onde nunca veio. Eu ainda estava caminhando por ela. Essa última camada foi a mais silenciosa de todas. Não teve conversa, nem evento, nem frase marcante. Foi um processo interno, quase imperceptível, mas profundo. Eu comecei a notar como, mesmo depois de tudo, ainda existia em mim uma pequena espera. Um resquício de esperança de que, em algum momento, alguém da minha família fosse dizer, com clareza, que tinha entendido, que tinha visto, que tinha falhado. Essa espera não doía como antes, mas ocupava espaço. E eu precisei encará-la com honestidade. Percebi isso numa situação banal. Estávamos todos juntos novamente, sem tensão aparente. Minha mãe comentava algo da rotina. Meu pai ouvia em silêncio. Minha irmã falava de si, como sempre. Em determinado momento, fiz um comentário simples, algo que refletia uma decisão importante que eu tinha tomado recentemente. Não era grandioso, mas era significativo para mim. Houve um aceno de cabeça aqui, um entendi ali, e a conversa seguiu. Nada mais. Eu senti, por um segundo, aquela vontade antiga de complementar, de explicar melhor, de garantir que tinham compreendido o peso daquilo. E foi ali que algo se encaixou. Eu não precisava mais que compreendessem. Eu já tinha compreendido por mim. Essa percepção não veio com alívio imediato. Veio com um tipo diferente de silêncio. Um silêncio que pede despedida, não confronto. Despedida de uma expectativa que me acompanhou por anos, talvez por toda a vida adulta. A expectativa de reconhecimento vindo exatamente de onde ele nunca veio. Eu fui embora daquele encontro sem pressa, sem peso no peito, mas com uma clareza nova. Eu não estava mais em negociação emocional com a minha família. Não estava esperando um acerto final, uma fala reparadora, um gesto simbólico. O que tinha sido possível já tinha acontecido. O restante era insistência minha. Nos dias seguintes, essa clareza começou a se espalhar por outras áreas da minha vida. Eu percebi como, às vezes, ainda buscava validação disfarçada em lugares diferentes, com pessoas diferentes, não da mesma forma, não com a mesma intensidade, mas o padrão estava ali, e uma vez visto, não podia mais ser ignorado. Foi estranho reconhecer que o movimento que comecei na família era maior do que eles. Era sobre mim, sobre aprender a existir sem precisar ser confirmada o tempo todo. Sobre sustentar escolhas, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém comenta, mesmo quando tudo segue aparentemente igual. Se você escuta essa história e sente que ela toca num ponto parecido dentro de você, apoiar o canal com a inscrição
Ajuda a manter vivas narrativas que falam dessas camadas menos visíveis, mas profundamente humanas. Às vezes, o que mais nos prende não é o conflito explícito, é a esperança silenciosa. Eu continuei vivendo, trabalhando, criando, construindo relações mais alinhadas com quem eu era agora. Minha família continuava presente, mas não no centro. E isso não era rejeição, era proporção. Eu ainda não chamaria isso de conclusão. Era mais um deslocamento interno, desses que mudam o eixo da vida sem fazer barulho. E eu sabia que, em algum momento, essa mudança ainda seria testada de novo. Talvez de forma mais direta, talvez mais exposta. Mas dessa vez, eu senti algo diferente. Eu não estava mais esperando. Não estar mais esperando mudou a forma como eu entrava nos encontros seguintes. Eu percebi isso no meu próprio corpo. Ombros mais soltos. Respiração mais baixa. Eu não chegava mais antecipando decepção nem preparando defesa. Eu chegava inteira. E isso, por si só, alterava a dinâmica. Foi nessa fase que algo inesperado aconteceu. Não dramático, não público, mas revelador. Minha mãe me ligou numa tarde comum. Não para pedir nada, não para comentar ninguém. Ela queria saber como eu estava de verdade. A pergunta veio sem rodeio, sem introdução longa. Eu respondi com honestidade, falando de cansaço, de projetos, de escolhas que estavam me exigindo mais maturidade emocional do que eu previa. Ela ouviu. Não interrompeu. Não comparou. Não minimizou. Em algum momento da conversa, ela disse algo simples. Eu não sabia dessas coisas sobre você. A frase não veio como pedido de desculpas. Veio como constatação. E, curiosamente, ela não me atravessou como antes, porque já não havia em mim aquela urgência de ser finalmente vista. Eu apenas respondi que agora ela sabia um pouco mais. Quando desligamos, eu fiquei alguns minutos sentada, assimilando. Aquela fala não reescrevia o passado, não apagava ausências, mas marcava um limite claro entre o que foi e o que poderia ser dali em diante. Sem garantias, sem promessas. Com meu pai, as coisas continuavam mais silenciosas. Mas houve um gesto pequeno que não passou despercebido. Em um encontro familiar, ele comentou algo sobre meu trabalho, de forma neutra, correta, sem ironia. Era pouco, mas era novo. E eu entendi aquilo como a forma possível dele reconhecer sem se expor. Minha irmã seguia num movimento próprio. Às vezes parecia competir. Às vezes parecia cansada de competir. Houve um dia em que ela me perguntou, quase desconcertada, como eu tinha conseguido ficar tão tranquila. Eu respondi que tranquilidade não veio de ganhar nada. Veio de parar de disputar. Ela não respondeu. Mas aquele silêncio foi diferente dos outros. Não foi defensivo. Foi pensativo. Eu comecei a perceber que, quando a gente muda de lugar, as pessoas ao redor precisam decidir se vão se mover também ou se vão se afastar um pouco para manter o próprio equilíbrio. Nenhuma dessas escolhas é pessoal. São estruturais. Enquanto isso, minha vida seguia. Com desafios reais, responsabilidades, dias bons e dias difíceis. Nada idealizado, nada mágico, mas alinhado. Eu não precisava mais de grandes confirmações para seguir. Se essa história te acompanha até aqui, se você reconhece essas camadas silenciosas de mudança, apoiar o canal com a inscrição ajuda a manter esse tipo de narrativa viva. Histórias que não falam de rompimento espetacular, mas de transformação sustentada no tempo. Eu sentia que algo estava se aproximando. Não um conflito. Um fechamento interno mais profundo. Como se todas as peças já estivessem no lugar, faltando apenas eu aceitar plenamente que algumas portas nunca se abririam. E que isso não me impedia de caminhar. Eu já não queria mais respostas. Eu queria continuidade. E ela estava acontecendo.